Veterinária. Gente, já estão aqui comigo no estúdio. O nosso diretor Dayton Meirelles pediu só 2 minutos. A gente está esperando a professora Ivoneide Pereira de Alencar, que é presidente da Comissão Eleitoral da eleição para a reitoria da UESP. Nós já temos aqui a professora Lucineide Barros Medeiros, da chapa 2, e o professor Paulo Henrique da Costa Pinheiro, da chapa 1, candidatos à reitoria da Universidade Estadual do Piauí. Nós vamos fazer um debate que você pode acompanhar aqui na rádio, no YouTube, no @Rádio Jornal 90.3-Teresina e também no YouTube da UESP, tá? Os alunos também, professores, podem acompanhar. Bem, vamos lá. O debate vai começar assim que a professora chegar, tá? Foi um pedido aqui do nosso diretor. E estão aqui os 2 candidatos que encabeçam as 2 chapas para o quadriênio que vai de janeiro agora de 2026 a janeiro de 2030, ok? É um debate em bloco único, tá? E as perguntas foram previamente divulgadas e eles vão falar de suas ideias, suas propostas para a instituição que a gente tanto precisa valorizar, que é a nossa Universidade Estadual do Piauí. Sempre, sempre, sempre aqui, entre os nossos jornalistas, a maioria é egressa da Universidade Estadual do Piauí. Antes, eu sou da UFP, sou egressa da UFP, mas hoje a maioria aqui é egresso da UESP. Então mostra, né, que a UESP tem formado aí valorosos profissionais, não apenas no jornalismo, mas em diversas áreas. Professora Ivoneide já está conosco? Então já podemos começar o debate, são agora 11h40, tá? E eu vou abrir o debate fazendo uma pergunta que pode parecer simplória, mas ela é necessária. É a pergunta essencial, na verdade. Por que ser reitor da Universidade Estadual do Piauí? A motivação para pleitear esse cargo. Então vamos lá. Professora Lucineide Barros Medeiros, seja bem-vinda, muito bom dia. Por que a senhora gostaria de ser a próxima reitora da UESP? Bom dia, Ari, a todas as pessoas que nos acompanham. Quero agradecer esse espaço e quero ser reitora da UESP juntamente com o professor Gisvaldo Oliveira, porque entendemos que precisamos ter uma UESP a favor da gente. Uma UESP que possa girar a sua gestão para as primeiras necessidades da universidade, que devem ser ouvidas e sentidas a partir da sua comunidade, de estudantes, de professores e professoras, de técnicos e técnicas. E entendemos que a rota que a universidade vem trilhando ao longo desses quase 40 anos não tem dado o testemunho de que nós podemos ser tudo o que a nossa potência, como você bem destacou aqui, indica. Nós entendemos que é necessário ter uma universidade cada vez mais próxima da comunidade, da sociedade, valorizando o seu corpo docente, o seu corpo técnico, os seus estudantes, os territórios que estão distribuídos em diversos lugares em que a UESP existe, que precisa cada vez mais relacionar-se com eles. Precisamos ter uma UESP cada vez mais democrática, autônoma, que viva a vida desses territórios e da realidade de multicampia que nos atravessa. Precisamos ter restaurantes universitários, moradias universitárias, mais bolsas. Precisamos ter professoras e professores em suficiência. Então, são coisas como essas que nos dizem que é necessário que tenhamos uma gestão que gire a universidade para esse outro caminho com o qual nós nos comprometemos. Não apenas em um plano de gestão que apresentamos para a comunidade avaliar, mas também com a nossa história, com o nosso testemunho de luta permanente e incessante por essa universidade. É assim que a gente tem se apresentado. Muito obrigado à professora Lucineide Barros Medeiros, candidata à reitora da UESP, da chapa 2, por falar por que ela pretende ser eleita reitora da UESP. A mesma pergunta eu farei ao professor Paulo Henrique da Costa Pinheiro, candidato a reitor da chapa 1. Professor, por que o senhor quer ser reitor da universidade?
Pois não, Ari. Inicialmente, saudar todos os técnicos, administrativos, docentes e discentes da UESP que nos acompanham. Agradecer você e a Rádio Jornal Meio Norte por abrir esse espaço. Agradecer e parabenizar a professora Lucineide, uma colega de instituição que comungamos da mesma ideia básica, que é o fortalecimento da nossa universidade. Parabéns pela coragem, professora, de colocar o nome à disposição e fortalecer assim a democracia da nossa universidade. Ari, eu tenho 35 anos de serviço prestado à educação do estado do Piauí. E ao longo desse período, 23 foram dedicados à UESP. Na UESP, eu exerci funções de gestão, conheço todos os campi e centros da UESP, participei de diversos processos de construção de uma UESP que esteja num plano melhor hoje do que esteve no passado. Sou um conhecedor da gestão pública e da gestão acadêmica e administrativa da instituição e entendo que eu posso colaborar para a construção coletiva de uma universidade que seja mais justa e que atenda melhor os anseios não só da comunidade uespiana, como da sociedade piauiense de uma maneira geral, né? Ao longo desse período que eu estive na UESP, a gente demonstrou de forma inequívoca o nosso compromisso com a universidade. A nossa bandeira sempre será a UESP. A gente vai empunhar essa bandeira com muita galhardia, né? Mas com muito diálogo. Foi assim na construção do nosso plano de gestão, onde nós dialogamos com mais de 3.000 estudantes, técnicos e professores para construir esse plano de gestão. Foi assim enquanto eu fui gestor. Eu talvez tenha sido o primeiro gestor da universidade em 2016, quando da construção do seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, ter levado uma discussão a todos os campi durante 10 meses, mais de 400 reuniões com atas de reunião lavrada entre comissões estudantis, de técnicos e docentes, para ouvir da comunidade os anseios para ser colocado num plano de gestão que levou a algumas conquistas, como, por exemplo, a aprovação na Assembleia Legislativa do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos nossos técnicos, como, por exemplo, a incorporação do ticket alimentação no contra-cheque dos técnicos, como, por exemplo, o concurso para professores efetivos para recompor os núcleos docentes e estruturantes dos nossos cursos, que naquela época nem existiam. Então, foram conquistas que mostram de uma maneira inequívoca o nosso compromisso com a instituição, e é isso que me motiva a estar nessa campanha. Muito bem, agora nós vamos pedir que os candidatos façam perguntas entre si, de um para outro. Eu gostaria que a professora Lucineide Barros Medeiros, da Chapa 2, fizesse uma pergunta ao professor Paulo Henrique da Costa Pinheiro. Professora, o tempo aí de 30 segundos a 1 minuto da pergunta, e o tema é livre, a senhora pode ficar à vontade. Obrigada, Ari. Então, eu gostaria de perguntar ao professor Paulo Henrique sobre o que ele propõe e se compromete, antes de tudo, em relação à questão remuneratória de professoras e professores, técnicos e técnicas. Nós temos uma realidade em que, no último levantamento feito, professoras e professores estão com perdas salariais inflacionárias em seus salários, acumuladas em torno de 70% ao longo de 10 anos. Nós temos uma realidade que, apesar do plano de carreira dos técnicos, que é uma conquista realmente muito importante, que precisa ser reestruturado e que continua adormecido, nós temos uma realidade de técnicos em final de carreira ganhando R$ 2.711, que não conseguem sequer se manter na universidade, apesar de toda a qualificação que vem acumulando. Então, eu gostaria de saber neste sentido. Obrigada. Pois não, professor. Então, deixa eu só zerar o pronome. ok. Sim. A resposta é 2 minutos, né? 2 minutos de resposta. Pode ir. Obrigado, professora Lucineide, pela pergunta. A Chapa 1 tem, na sua estrutura de plano, alguns compromissos firmados com docentes e com técnicos. Com os docentes, nós estamos nos comprometendo a fazer uma articulação orçamentária de o aumento que foi dado ao professor auxiliar 1, 40 horas, seja repercutido na carreira, fazendo prevalecer o disposto na nossa lei de cargos, né? Que é a Lei 124, no seu artigo 25, parágrafo 2º, que garante que qualquer aumento que seja dado na base da categoria
garanta a diferença percentual entre os níveis e classes. É compromisso da chapa lutar pela implantação dessa repercussão salarial, porque isso é muito importante e isso garante a progressão num certo nível de justiça dentro da instituição, né? Naturalmente que para qualquer aumento para além disso é necessário que a gente faça um planejamento orçamentário e para isso o diálogo interinstitucional, que é um outro capítulo, um outro eixo do nosso plano de gestão, tem que ser bastante fortalecido. A UESP precisa dialogar melhor com a Secretaria de Estado de Planejamento, que é quem planeja o orçamento do Estado, precisa dialogar melhor com a Secretaria de Administração, que é quem implanta, né, esses aumentos progressivos na carreira. Em relação aos técnicos, é um compromisso da nossa chapa, e aliás é o primeiro compromisso da chapa, porque nós ouvimos os 365 técnicos da universidade de reestruturar o seu plano de cargo, carreiras e salários. É bom lembrar que os técnicos da UESP fazem um trabalho similar a de técnicos do IFP, da UFP e da UFDPA, mas não tem uma remuneração que seja equiparável. Então nós lá atrás já avançamos na aprovação do plano de cargo e carreira e agora vamos nos comprometer, estamos nos comprometendo a implementar essa atualização do plano. Professora, a senhora tem 1 minuto para comentar, por favor. Tudo bem. Pois não. Então, primeiramente, eu quero relembrar aqui que o critério da verdade é a prática, né? Nós temos uma situação em que o professor auxiliar hoje, ele tem o salário equiparado ao professor da educação básica por conta da nossa última greve. Nós tivemos que, inclusive, ir ao Tribunal de Justiça para celebrar um acordo para fazer com que isso aconteça. Depois, lembrando, depois de 40 anos de existência da UESP. Eu estou falando do critério da verdade, porque o professor Paulo Henrique, com todo o respeito que eu tenho por ele tem participado das gestões não só da UESP, como também no governo, junto ao governo do estado. Nós, inclusive, nessa greve, uma coisa que fizemos foi convidar o professor Paulo Henrique e outros gestores para assumirem junto conosco a dianteira na defesa da melhoria salarial. Infelizmente, nós não tivemos uma demonstração concreta neste sentido. Professor, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Pois bem, professora, retomando... É 1 minuto? É 1 minuto. Pronto. Pois bem, professora, retomando o critério da verdade, como a senhora bem mencionou, e também tentando manter a propositura do debate, né, em nível elevado, eu desafio a Chapa 2 me mandar algum comunicado que tenha mandado para mim via WhatsApp ou e-mail me convidando para participar desse debate. À época da greve, eu realmente estava na SEDUC enquanto superintendente, mas fica aqui o desafio de público da chapa me mandar ou um print de WhatsApp que seja, ou então um e-mail demonstrando que me convidou para participar desse debate, porque realmente não houve esse convite. Agora, é bem verdade que nós temos e nós precisamos, e essa é uma luta que a Chapa 1 tem travado no sentido de dialogar e conscientizar cada vez mais a já consciente comunidade acadêmica da UESP, que nós precisamos manter um nível de articulação interinstitucional bastante elevado. E isso nasce de um planejamento. Repito mais uma vez, quem está nos bastidores do planejamento, fazendo com que as conquistas avancem, deve se somar a quem está na frente de luta. Nós não podemos menosprezar a luta de ninguém, muito menos de quem está na administração. Bem, agora nós vamos para mais uma rodada, né, a segunda rodada, em que o professor Paulo pergunta para a professora Lucineide e a gente vai ter mais 2 rodadas depois, né? A gente vai fazer 4 rodadas. Então, a segunda rodada o senhor tem aí de... Só 2 rodadas? Ah, porque eu me empolguei aqui com o debate. Acho que tem muito a debater. Pois não, professor? Então, professora Lucineide, no plano de gestão de vocês, no item 4.10, vocês falam do cyberbullying, né? E vocês propõem uma estratégia de desenvolvimento das habilidades dentro da UESP que permita que as pessoas na UESP possam decodificar problemas em relação ao cyberbullying, à informática, enfim. Então, mas não cita como vai fazer isso, né? Então, eu entendo que na modernidade, com a comunicação
transitando nas nuvens numa velocidade muito grande, isso é importante. Eu queria saber como a chapa 1, a chapa 2 pretende implementar esse item. Certo, professor Paulo Henrique. Primeiro, quero dizer que a gente tem sim como provar que o convite foi feito, e não só isso, o senhor esteve com a gente na sede da ADCESP, quando nós fizemos o convite e o apelo, não é, para termos um reforço na nossa pauta de negociação. Sobre a questão em específico que o senhor levanta, nós pensamos o seguinte, que primeiro a gente tem que ter uma orientação político-pedagógica de que as tecnologias, elas devem estar a serviço das pessoas e dos processos formativos. As tecnologias não são fim. Primeiro, a gente precisa imprimir isso nos nossos projetos político-pedagógicos e, a partir daí, a gente precisa lidar com um processo que, primeiro, coloque algumas inteligências que são essenciais na formação do humano na frente. E, a partir daí, nós poderemos fazer as mediações com as chamadas novas tecnologias. Então, a gente entende que essa orientação, ela deve ser um atravessamento em todos os projetos político-pedagógicos. O projeto político-pedagógico deve dizer, de modo nítido, quais são os espaços de intermediação, de vivência das tecnologias, tanto em sala de aula, como no contexto das relações que precisamos ter com os conteúdos, que precisamos ter com as teorias, que precisamos ter na vocalização de tudo isso junto à sociedade. Vale dizer que nós somos uma universidade muito carente nesse sentido. Nós não temos sequer internet de qualidade. E nós temos ouvido falar a todo instante sobre, por exemplo, a inteligência artificial. Nós não temos sequer o reforço à inteligência emocional, que vai nos valorizar, primeiramente, como seres humanos, que inclusive estamos em processos brutais de adoecimento, por sobrecarga de trabalho, em especial os nossos docentes, que pela falta de professores estão recorrentemente pegando mais disciplina do que devem, mas isso também tem alcançado nossos estudantes e técnicos. Obrigado, professora. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois não, professor? Bom, professora, a senhora falou durante 2 minutos, mas não conseguiu responder a pergunta, porque, assim, desenvolver habilidades para enfrentar esse momento do cyberbullying, das fake news, é necessário que você proponha um projeto que desenvolva as habilidades específicas de estudantes, técnicos e docentes no reconhecimento dos códigos computacionais de programação. Isso é algo bastante complexo, né? A não ser que a proposta da chapa 2 seja de fato utilizar o ChatGPT como ferramenta de reconhecimento desses códigos e treinamento dessas habilidades, né? Eu concordo que é uma necessidade, mas nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos fortalecer, para que isso se materialize, a compreensão de como se elabora malwares, como se elabora esses códigos-fonte que vão permitir que a gente tenha uma segurança, inclusive institucional, do ponto de vista de se proteger nossa base de dados, inclusive que contém todo o histórico e a vida acadêmica dos nossos estudantes e docentes, né? Por isso que a gente pede que vocês votem na chapa 1. Professora, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Obrigada. Eu acho que o professor Paulo Henrique não me entendeu. Eu nem falei em ChatGPT. E também não entendo que essa seja uma questão que se possa resolver através de projeto e nem mesmo de programa, que geralmente tem um alcance mais largo. Penso que se trata mesmo de orientação político-pedagógica, que se trata mesmo da construção de posturas responsabilizadas cada vez mais com um processo comunicacional que vá além das mediações periféricas das tecnologias. É necessário um apreço ao modo de as pessoas dizerem as suas palavras, nas diferentes dimensões, nas diferentes construções. Nós estamos em uma comunidade que deve pensar cada vez mais livre, cada vez mais criativa. Sem dúvida nenhuma, as mediações tecnológicas são essenciais, mas não pode ser domínio somente, por exemplo, dos cursos que estão nas áreas tecnológicas. Por isso, a nossa proposta é dessa amplitude. Obrigado. Agora, nós vamos ouvir as considerações finais dos 2 candidatos. Cada um terá
1 minuto. Eu estou conversando aqui com os 2 candidatos e candidatas à reitoria da UESP, a professora Lucineide Barros Medeiros, da Chapa 2, e o professor Paulo Henrique da Costa Pinheiro. Professora Lucineide, 1 minuto para a senhora, por favor. Ari, eu quero lhe agradecer a emissora, lamentar que a gente não tenha hoje à noite o debate que estava previsto na Universidade Estadual do Piauí. Para mim é um desfavor à democracia, a nossa chapa compreende assim, mas esse espaço é muito importante, como os outros que têm sido criados. Agradecer a estudantes, professores, técnicos que têm assumido conosco essa campanha nada fácil e muito desigual, mas afirmando que é possível ter uma UESP a favor da gente. Então nós agradecemos às companhias, a colaboração na construção, porque não é uma construção para uma campanha eleitoral, é uma construção para uma vida de defesa da UESP, que no dia 13, enquanto docente que sou, professor Gisvaldo igualmente, nós estaremos no mesmo batente em defesa da Universidade Estadual do Piauí, falando contra a injustiça de termos essa universidade fora do patamar que ela deve estar. Obrigado, professora. Professor Paulo, 1 minuto também. Zerou? Vamos lá. Bom, agradecer a professora Lucineide, o Gisvaldo, é o segundo encontro agora pela manhã, num debate, né? Agradecer a todos os técnicos, docentes, discentes, de Parnaíba, da UESP de Campo Maior, Piripiri, Torquato Neto, Clóvis Moura, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Corrente, Bom Jesus, Floriano. Agradecer a minha companheira de chapa, a professora Fábia, que nessas 3 semanas me acompanhou nessa trajetória, e dizer o seguinte: nós estamos muito felizes, com o coração repleto de carinho, de acolhimento por onde nós passamos. Visitamos 100% dos campos e centros da universidade, e a nossa bandeira, a bandeira de luta da Chapa 1 é a UESP. Nós vamos empunhar a bandeira da UESP, priorizando nossa instituição. E por tudo isso é que nós pedimos no dia 12 o voto na Chapa 1. Acreditem, nos deem esse voto de confiança que a Chapa 1 vai vencer todos os desafios por uma UESP cada vez melhor. Aproveitando a presença aqui da presidente da Comissão Eleitoral, a professora Ivoneide Pereira de Alencar, e reiterando o que os candidatos disseram, a senhora vai me confirmar, a senhora não tem microfone, mas vai me confirmar se eu tiver dado as informações corretas. A eleição transcorrerá no dia 12 de novembro, de 7 da manhã às 7 da noite, pela plataforma Helios Voting. Helios com H, Voting com ING no final. Então, participe, vote consciente e ajude a construir o futuro da UESP. Muito obrigado aos professores, e faremos o segundo intervalo comercial agora. Rádio Jornal 90.3. Rádio Jornal 90,3. A notícia no exato momento em que ela acontece. Informação de verdade, com agilidade, clareza e a credibilidade.